No dia 5 de outubro de 2014, vote Ana Lídia, deputada federal 1303, Juventude, Saúde e Educação. E quando a gente fala que a nossa campanha é uma campanha a serviço do plebiscito constituinte, ela é uma campanha a serviço do plebiscito constituinte pela reforma política, porque é a reforma que vai proporcionar todas as outras reformas. É a reforma que vai proporcionar com que a gente tenha mais investimento, inclusive na educação, que demorou anos para a gente conseguir ter a aprovação dos 10% do PIB para a educação. Também vai ser uma reforma que vai possibilitar maior participação de trabalhadoras, principalmente no Congresso Nacional. De compromisso e coragem, de confiança e ação. Porque a gente sente a dificuldade, não só que a Dilma tem de administrar o nosso país por conta de ser mulher, mas a dificuldade que cada mulher tem hoje na nossa sociedade de ocupar os seus espaços que têm direito de serem ocupados. Ainda hoje, a mulher ela é vítima de opressão, ela é vítima de machismo. A mulher hoje, ela é colocada numa situação altamente de desigualdade, mesmo após anos de lutas das mulheres, né? Eu fiquei indignada, só queria fazer um comentário, que esses dias estava passando um programa sobre feminismo, e uma cidadã, ela disse que o feminismo ele presta um desserviço para a sociedade, porque tudo aquilo que as mulheres conseguiram não foi resultado das lutas feministas, mas foi uma consequência do processo democrático. Ora, se as mulheres não tivessem assumido o papel de buscar a sua participação no processo democrático, até hoje a gente estaria lutando, inclusive, para que a gente tivesse o direito ao voto, de eleger e de se candidatar. Ontem, o portal UOL soltou uma matéria altamente machista sobre as candidatas mais belas das eleições. A Irene até pediu para eu ler, eu emiti uma nota. Hoje recebi inúmeras mensagens de companheiras e companheiros sobre a minha presença na lista das mais belas candidatas às eleições 2014 do portal UOL. Agradeço a promoção da nossa campanha. Entretanto, espero que os eleitores busquem ver de fato quais são os nossos posicionamentos e proposta para o Brasil e para São Paulo, que nada tem a ver com a aparência, mas com o conteúdo. Não poderia deixar de ressaltar que priorizamos o debate político e a mulher como agente político que tem voz, sabe da sua realidade e tem propostas para superar sua posição de desigualdade em uma sociedade machista como a nossa. Não se trata de falar de beleza das candidatas, pois isso, mais uma vez, além de rebaixar o debate político, reproduz os velhos preconceitos de uma sociedade fundada no patriarcalismo. Uma sociedade que impõe padrões, objetifica a mulher, omite a opressão e a desigualdade vivida por nós e não mostra o que realmente importa, que é o debate de ideias. Por anos, mulheres vêm travando diversas lutas para conquistar mais direitos e participação política e social. E é isso que precisamos, continuar avançando na ampliação de espaços para a mulher e garantir sua participação, pois ainda há muito que ser feito, haja vista a opressão, o machismo, a baixa participação política da mulher. Nunca é demais lembrar que enquanto na sociedade representamos mais da metade da população, no Congresso Nacional ocupamos apenas 8% das cadeiras. Nesse sentido, buscamos superar a objetificação, a opressão, a desigualdade e a violência contra as mulheres, especialmente contra as mulheres trabalhadoras. Buscamos uma sociedade com mais igualdade de gênero e autonomia financeira, social, política e sobre o nosso corpo. Trata-se de ampliar a participação feminina e qualificar o debate político em que as mulheres são parte fundamental. É nesse contexto que a companheira Dilma está inserida. Desde o início, muitas pessoas desqualificaram pelo fato de ela ser mulher, não levando em consideração qual era o seu conteúdo, qual era a sua formação e qual é, de fato, o seu compromisso com a classe trabalhadora. E ela já demonstrou
que ela tem de fato um compromisso, e é por isso que a gente continua acreditando na Dilma, porque ela tem um compromisso com a classe trabalhadora, porque ela tem um compromisso com as reformas e porque ela é mulher. E a gente precisa colocar mais mulheres no Congresso para ajudar a Dilma a promover as transformações. As mulheres, elas continuam sendo vítimas de opressão e de machismo, principalmente no nosso estado de São Paulo, quando o nosso governador Geraldo Alckmin ele exige para que as mulheres, né, as professoras aprovadas no concurso, elas tenham que fazer 3 exames a mais do que o homem, que é o exame de mamografia, o preventivo e a colposcopia. Aquelas mulheres que ainda não tiveram relações sexuais, como elas não podem fazer a colposcopia, que é um exame intrusivo, elas tiveram que apresentar atestado de virgindade. Isso é uma ofensa, isso é uma agressão contra a mulher que tem direito da sua privacidade. E a gente sabe muito bem que o que deve ser feito é investir na prevenção do câncer de útero, é investir em políticas públicas preventivas de formação e não exigir que ela apresente determinados exames, enquanto o homem não lhe foi pedido exames. O lema do seu trabalho é juventude e educação. Quando a gente fala da juventude, a gente fala dessa juventude que às vezes parece que ela não quer saber de política, mas ela quer. A questão é que ela não concorda com a política atual. Isso porque o jovem, a grande parcela da juventude que foi às ruas no ano passado, que vai esse ano pela primeira vez às urnas, ela não sabe o que foi o passado. Ela simplesmente cresceu ao longo dos governos Lula e Dilma. É claro que a gente precisa falar para essa juventude o que foi o passado, mas a gente precisa mostrar para a juventude que nós somos capazes de promover mais transformação, que é exatamente isso que ela quer. A juventude, ela sabe quais são os seus anseios, ela sabe quais são as suas dificuldades e ela precisa de trabalhos qualificados que ajudem a conciliar o ensino médio e técnico com o trabalho. E é exatamente por isso que a gente precisa fazer um enfrentamento com os meios de comunicação, com o sistema capitalista, com a sociedade de consumo e valorizar muito mais a formação do ser humano. E aí é onde reside a nossa principal tarefa enquanto educadores, enquanto pessoas que acreditam na educação como potencial de transformação. Ela é PT de verdade, na alma e no coração. Privilegiar um sistema único de educação, porque o problema da educação no Brasil, ele não é só no estado de São Paulo, ele está espalhado. Então a gente precisa que a educação ela seja uma educação pública, ela seja única e de qualidade para todo mundo, para que todo mundo tenha acesso à mesma qualidade, à mesma educação, com valorização do profissional da educação, que a lei do piso ela seja cumprida, que a jornada de 1/3 ela seja cumprida, mas não é essa que o governador Geraldo Alckmin quer impor para a gente, mas a jornada de 1/3 que de fato respeite o 1/3 fora da sala de aula, para que o professor consiga se formar, consiga preparar as suas aulas e consiga sempre melhorar a sua formação. Mas para isso, a gente precisa de melhores salários e a gente precisa de unificação da categoria. Não dá para a gente ficar nessa sopa de letrinhas do jeito que a gente está. Como a Wanda bem colocou, esse último concurso foi bem pensado, foi caso pensado que ele fez para desmobilizar a nossa categoria, para que a gente não conseguisse fazer um enfrentamento numa greve forte. Por isso que ele está colocando a alteração do Estatuto do Magistério, porque vai ser difícil a gente convencer esses jovens que estão entrando nesse concurso de que eles têm direito sim de fazer greve e que a greve é um direito do trabalhador para buscar melhores condições de trabalho. Esse concurso, ele não é um concurso que vai apenas ingressar nos docentes, mas ele é um concurso que está excluindo muita gente que está na rede há muitos anos. Tem muitos professores que estão perdendo aula agora, agora no segundo semestre, depois de ter toda a sua vida estruturada. Do nada, você fica sem salário. Que tipo de governo é esse que
trata o professor, que forma todas as outras profissões dessa maneira. Ana Lídia é lutadora, tem ideal, 303, deputada federal. Com relação ao caso das coligações, e aí eu encerro para falar da reforma política, eu acho que a gente não pode arriscar um projeto político em detrimento de coligação. Entre fazer coligação para ter uma maioria relativa no Congresso e ter um projeto político, eu fico com um projeto político. Porque quando a gente mais precisou do PMDB, o PMDB deixou a gente na mão. E quando a gente for avançar para fazer a reforma agrária que a gente precisa fazer, essa bancada que está sendo sustentada pelo agronegócio, pela bancada ruralista, ela vai contra. Então a gente precisa eleger os nossos candidatos, tanto no Congresso quanto na Assembleia Legislativa. Então a gente não pode arriscar o projeto em nome de coligação. A gente tem que acreditar no nosso projeto de socialismo democrático, que é isso que consta no programa do Partido dos Trabalhadores, e é esse programa que a gente vai defender e que a gente tem que continuar levantando as bandeiras, porque é ele que sustenta a classe trabalhadora, é ele que vai sustentar maior igualdade entre os trabalhadores. Educadora e social, 303, deputada federal. Porque eu estou numa atividade do plebiscito de massificação, vai ser o último encontro do Comitê Regional do Vale do Paraíba, e a gente vai priorizar a campanha do plebiscito constituinte do dia de amanhã, porque a gente entende que não basta eu me eleger, não basta a gente eleger uma bancada, eleger determinados companheiros que o sistema político continuar do jeito que está, porque a gente vai continuar enfrentando os mesmos problemas. Então, é necessário que a gente se divida mesmo, eu sei que é difícil, que é muita coisa, mas é necessário que a gente se divida e que a gente faça acontecer. Lá no comitê, no meu comitê em São José dos Campos, que eu estou dividindo com uma companheira, mulher, advogada, negra, a gente vai colocar uma urna no plebiscito e a gente vai rodar as cidades do Vale do Paraíba com uma urna para a gente coletar votos onde a gente não conseguiu montar um comitê. Ana Lídia é lutadora, tem ideal, 303, deputada federal. Educadora, é social, 303, deputada federal.